Meus... Pode deixar assim, pode deixar assim. Pode deixar assim. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre a pessoa de Jesus como homem. Nós falamos no culto passado sobre a divindade de Jesus, o homem, Deus, e nós vamos lembrar que a Bíblia apresenta e comprova que Jesus, esse homem que andou sobre a terra, ele de fato não era simplesmente um homem dotado de algum poder extraordinário ou coisa parecida. Nós vemos que Jesus, ele opera milagres e sinais e perdoa pecados, coisas que somente Deus poderia fazer. Nós vimos que Jesus recebe a adoração de algumas pessoas, alguns chamam ele de Senhor meu e Deus meu, como foi o caso de Tomé, e que Jesus, sendo um judeu, se ele fosse de fato somente um homem, ele não poderia, jamais faria isso, de aceitar esse tipo de coisa. Ele mesmo, né, no Evangelho de João, como a gente viu na série anterior, ele se auto-intitula como o Eu Sou, né? Lembrando lá de Êxodo capítulo 3, se não me engano, que é a expressão que Deus usa. Então, hoje eu quero falar sobre a humanidade de Jesus. Se nós vimos no sermão passado que aquele homem, ele era Deus, hoje eu quero ver a outra natureza de Jesus, que é a natureza humana. E é algo que não tem como se explicar de maneira clara, mas Jesus possuía duas naturezas. Ele era tanto 100% homem e 100% Deus. Ele de fato encarnou, e hoje a gente vai ver isso por meio das Escrituras, e nós vamos tentar responder a pergunta de por que Jesus precisava vir como homem, por que o Verbo precisava se encarnar. E, como eu fiz no sermão anterior, sempre que nós formos iniciar qualquer estudo sobre Jesus, qualquer estudo sobre a pessoa e a obra de Cristo, nós precisamos começar pelas Escrituras. Historicamente falando, também é possível comprovar que Jesus pisou na terra, os sinais, que ele morreu e que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, porque centenas de pessoas viram isso, a ascensão de Jesus. Muitas pessoas testemunharam isso. Então, historicamente também é possível provar isso, mas a gente sempre parte das Escrituras. Paulo diz em 2 Timóteo 3 que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil. Toda a Escritura, como eu falei antes, significa toda a Escritura. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, ela é útil para corrigir o nosso coração, ela é útil para nos educar na justiça. Então, o texto que eu quero ler hoje é o Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler. O primeiro texto que nós vamos ler, João, capítulo 1, verso de número 14. Nós lemos no sermão anterior sobre a divindade de Jesus, João 1:1, que falava que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo, né, nós vimos que é a palavra logos usada ali, que representa movimento, que representa sustento, aquele que dá ordem para a criação, né? E hoje, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver aqui no verso 14, que esse verbo, ele se fez carne. João 1:14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Jesus, meus irmãos, ela é um dos maiores mistérios e um dos maiores milagres também da fé cristã. Deus eterno entrando no nosso tempo aqui, nosso tempo e espaço, o Criador entrando
e se fazendo agora criação, né? Criatura. O Criador entra na criatura. O Filho de Deus assume a carne humana sem deixar de ser Deus. Ele, conforme Paulo fala em Filipenses, ele se esvaziou de si mesmo. Então, Jesus caminhando na terra, ele continuava sendo Deus, com todo o poder, com toda a autoridade, mas ele se esvaziou. É como um super-herói que retém o seu poder. E ele faz somente aquilo que o Pai o manda fazer, o ordena que faça, né? Então, hoje eu quero ver com vocês responder para vocês essa pergunta. Por que Jesus veio e se fez carne? Por que o Verbo precisava vir em forma humana? Sendo Deus e Todo-Poderoso, ele podia simplesmente lá do céu determinar uma coisa com o poder da sua palavra, como ele fez na criação, e simplesmente se resolver a questão do nosso pecado e da salvação do homem. Podia não. Então, a partir de hoje, os meus eleitos estão todos salvos e acabou. Por que ele precisava vir como carne, como um homem, né? Um teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz o seguinte: na encarnação, o eterno entrou no tempo, o infinito no finito, o Criador na criatura. Sem deixar de ser o que era, ele se tornou o que não era. Deus eterno entrou num corpo limitado, finito. Por que Jesus veio como homem, então? Em primeiro lugar, Jesus veio como homem porque Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel com a sua palavra. Nós vemos desde o início da Bíblia, desde Gênesis, que Deus prometeu um Redentor. A encarnação de Jesus não foi um improviso de Jesus, de Deus, porque as coisas saíram do controle dele. Desde o início das Escrituras, nós vemos lá em Gênesis capítulo de número 3, logo após a queda, nós vemos Deus prometendo que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Aqui é chamado de proto-evangelho já. Um redentor viria. Essa semente da mulher, ela viria para destruir as obras do diabo, para esmagar a cabeça da serpente. Então, durante todo o Antigo Testamento, e eu quero mostrar para vocês aqui umas curiosidades. Durante todo o Antigo Testamento, Jesus é anunciado. E ele é anunciado por meio de alguns sinais, de alguns sacrifícios. Jesus ele é anunciado por meio de pessoas que apontam para ele, simbologias, né? Em Gênesis, nós temos a semente da mulher que foi prometida, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós também vemos no exemplo de Abraão e Isaac, subindo o morro, subindo o Monte Moriá para sacrificar o próprio filho, Isaac carregando a lenha. Isso tudo apontava para aquilo que Cristo iria fazer logo mais à frente. Em Êxodo nós temos o Cordeiro Pascal, cujo sangue livra da morte. Em Levítico nós temos o sumo sacerdote perfeito, que também em Levítico nós temos todos aqueles sacrifícios que são feitos ali. Eles apontavam para aquele sacrifício definitivo que Jesus faria. Em Números, nós temos a serpente de bronze que foi levantada no deserto, apontando para a crucificação. Deuteronômio, nós temos o profeta semelhante a Moisés, prometido por Deus. Em Josué, nós temos Cristo como verdadeiro capitão da salvação, conduzindo o seu povo à terra prometida. Em Juízes, nós temos Cristo como o libertador perfeito, maior que todos os juízes de Israel. Em Ruth, nós temos o resgatador, né? Vocês vão lembrar de Boaz, que ele resgata ela. Isso está apontando para Cristo também, o nosso resgatador que redime a sua noiva necessitada. 1 Samuel, nós temos Cristo como o verdadeiro rei ungido, superior a Davi. 2 Samuel, nós temos Cristo como filho de Davi, cujo reino será eterno. Em 1 Reis, nós temos Cristo como o rei sábio e glorioso, maior que Salomão. Em 2 Reis, nós temos Cristo como o profeta poderoso, tipificado em Eliseu, trazendo vida e restauração.
1 Crônicas, nós temos Cristo como o rei prometido da linhagem davídica. 2 Crônicas, nós temos Cristo como o verdadeiro templo, o lugar da presença de Deus entre os homens. Em Esdras, nós temos Cristo como sendo o resgatador, o restaurador do culto verdadeiro e da comunhão com Deus. Vocês vão lembrar que Esdras e Neemias, inicialmente eles eram um livro só, depois foi dividido. Esdras, ele foi o responsável por restaurar a adoração no povo de Israel depois do exílio, né? Eles voltaram da Babilônia e Esdras restaurou a adoração, e Neemias é responsável por restaurar os muros da cidade de Israel, a proteção da cidade. Em Neemias, Cristo é o restaurador dos muros espirituais do seu povo. Em Esther, Cristo é o intercessor que arrisca a sua vida para salvar o seu povo da destruição. Se você leu o livro de Esther, vai saber que ela arriscou a própria vida indo diante do rei, porque havia uma sentença de morte contra o seu povo. Em Jó, nós temos o Redentor vivo que se levanta sobre a terra. Nos Salmos, nós temos Cristo como o bom pastor, o Messias, o rei sofredor. Em Provérbios, nós temos a própria sabedoria de Deus. Eclesiastes, Cristo é o único que dá verdadeiro sentido à vida debaixo do sol. Você vai ver que Salomão, em Eclesiastes, ele vai dizer que tudo é vaidade debaixo do sol. Cristo dá sentido para essa vida dura que nós passamos aqui nessa terra. Cântico dos Cânticos, Cristo é o noivo amoroso que ama a sua noiva, a igreja. Em Isaías, Cristo é o servo sofredor que leva sobre si os nossos pecados. Jeremias, Cristo é o mediador da nova aliança. Lamentações, Cristo é o homem de dores que chora por Jerusalém. Ezequiel, Cristo é o verdadeiro bom pastor que busca suas ovelhas. Daniel, Cristo é o filho do homem que recebe domínio eterno. Em Oséias, Cristo é o esposo fiel que ama a noiva infiel. Em Joel, Cristo é aquele que derrama o Espírito sobre o seu povo. Em Amós, Cristo é o restaurador do tabernáculo caído de Davi. Obadias, Cristo é o rei que traz juízo às nações e livramento para o seu povo. Jonas, Jesus é o profeta que passou 3 dias antes de trazer salvação. Em Miqueias, Cristo é o governante nascido em Belém. Miqueias vai profetizar o lugar onde ele nasceria, né? Naum, Cristo é o vingador justo contra o mal. Abacuque, Cristo é o fundamento da justificação pela fé. O justo viverá pela fé. Sofonias, Cristo é o rei salvador que está no meio do seu povo. Em Ageu, Cristo é a glória do verdadeiro templo. Em Zacarias, Cristo é o rei humilde que entra montado num jumentinho e pastor ferido. E em Malaquias, Cristo é o sol da justiça que traz salvação em suas asas. É tudo sobre Jesus. Todo o Antigo Testamento estava apontando para a obra perfeita de Cristo. Todo o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento estavam apontando para aquele que viria, para cumprir. O Antigo Testamento, então, ele é o retrato antecipado de Cristo. O Novo Testamento é a revelação do Cristo em carne. A encarnação, então, prova que nenhuma promessa de Deus falha. Cristo encarnado é isso. O que Deus prometeu lá no Éden, anunciou pelos profetas, simbolizou por meio dos sacrifícios, ele cumpriu em Jesus. O que isso nos ensina, meus irmãos? Quando você olha para Cristo, você aprende que Deus cumpre a sua palavra. O que Deus falou, ele cumpre. O que Deus disse que vai fazer, ele faz. Se ele cumpriu a promessa de um Salvador que viria séculos depois, ele também cumprirá cada promessa feita a cada um de nós. Isso deve nos alegrar, isso deve nos animar, isso deve fortalecer a nossa fé. O meu Deus é fiel e ele cumpre o que ele promete. Mas em segundo lugar, meus irmãos, Jesus veio como homem para revelar Deus aos homens. Em João 14:9, Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quem queria ver Deus, olhava para Jesus. Jesus não veio apenas falar sobre Deus. Ele é o próprio Deus revelado. Em Cristo nós vemos a santidade de Deus, o amor de Deus. Em Jesus nós vemos as misericórdias e a graça de Deus sendo derramada ali, visível, né? Quem olhava para esse homem, Jesus, enxergava o próprio Deus. Matthew Henry, um pastor e teólogo, ele diz o seguinte: Cristo tomou sobre si a natureza humana para que a natureza divina pudesse ser revelada a nós de maneira acessível. Em Cristo, nós podemos ver o Deus invisível. Quem deseja conhecer Deus, precisa olhar para Jesus. Se você deseja conhecer o Senhor, Deus Pai, olhe para Jesus.
Não há revelação mais clara do Pai do que o Filho encarnado. Em terceiro lugar, meus irmãos, Jesus veio como homem para obedecer onde Adão falhou. Romanos 5,19 diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Adão falhou no jardim. Adão tinha um jardim perfeito, cheio de sim, com apenas um não, e ele desobedeceu à vontade e à palavra de Deus. Jesus foi levado a um deserto para ser tentado pelo diabo, e ele foi fiel até o fim. Israel, a nação de Israel, incansavelmente falhou na aliança com o Senhor. Eu e você, constantemente falhamos na nossa caminhada com o Senhor. Todos os homens falharam diante da santidade de Deus. Então vem Jesus, o homem perfeito. E onde Adão caiu, Cristo venceu. Onde nós, eu e você, desobedecemos, Cristo obedeceu. Wayne Grudem diz que para nos representar e obedecer em nosso lugar, Cristo tinha de ser plenamente humano. Jesus cumpriu perfeitamente a lei de Deus em nosso favor. Nossa esperança não está na nossa obediência imperfeita, porque por mais que você se esforce para obedecer o Senhor, ainda assim a nossa obediência é imperfeita. Mas a obediência perfeita de Cristo imputada a nós agora por meio da fé. Por meio de Cristo, ele obedeceu de forma perfeita. E ele tinha que ser homem para poder obedecer de forma plena a lei de Deus. Em quarto lugar, meus irmãos, Jesus veio como homem para ser o sacrifício perfeito e definitivo. Também, desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu que o pecado seria tratado através de um sacrifício substitutivo. O que é isso? Animais precisavam ser mortos, sangue precisava ser derramado para que o pecado fosse perdoado, para que o pecado fosse substituído ali, né? Então é por isso que levavam os carneiros, os animais, os bois, os bodes, tudo ali, para que aquele animal inocente, que não tinha nada a ver com a história, morresse pelos seus pecados. O sangue dele era derramado. Ou seja, desde o início, Deus estabeleceu o seguinte: alguém inocente morreria no lugar de um culpado. Só que tem um problema aqui, que aqueles animais, meus irmãos, eles só eram sombra daquilo que viria mais para frente. Nenhum daqueles animais podia, de fato, trazer redenção dos pecados de ninguém. Eles apontavam, eles não podiam remover definitivamente o pecado, eles apenas apontavam para um homem que viria à frente e faria um sacrifício perfeito, representando a humanidade diante de Deus. Nós vemos no Éden, logo após o pecado, vocês vão lembrar que Adão e Eva, eles percebem que estão nus, estão pelados, e eles correm para o meio do mato se esconder. E Adão e Eva, eles fazem roupas com folhas de uma figueira, de uma planta, né? Para esconder o seu pecado. Desde o primeiro casal, eu e você, nós temos essa mania de querer esconder, de querer nos redimir dos nossos pecados. Esconder os nossos pecados do nosso jeito. As roupas para esconder a nudez feitas por Adão e Eva é o jeitinho nosso de esconder os nossos pecados, de tentar nos redimir, de tentar perdoar os nossos pecados. O que acontece? Deus chega no jardim, chama Adão. Adão, cadê você? O que aconteceu? Deu treta. O que acontece logo depois? Gênesis 3:21 diz que Deus fez roupas de peles de animais. Um animal precisou derramar o seu sangue para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta. No Éden já aconteceu isso. Um inocente derramou sangue para Deus cobrir de graça. Para aqueles que acham que a graça ela aparece em Jesus, no Novo Testamento só, aqui nós já vemos graça. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Adão e Eva, eles haviam recebido uma sentença do Senhor. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Então, o que eles mereciam por ter desobedecido a Deus? A morte. E alguns vão dizer, mas é a morte espiritual. Não, eu não acredito que eles tenham ido para o inferno.
é morte de morte, eles iam morrer mesmo. Deus agiu com graça com esse casal. Quando sacrificou um animal e cobriu a nudez deles, cobriu a vergonha deles com a pele desse animal. Nós vemos isso em Êxodo também, na primeira Páscoa. Vocês vão lembrar que o povo judeu, ali na última praga, Deus falou que ia matar o primogênito no Egito, né? E ele diz o seguinte para Moisés: fala para o povo sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro no umbral da porta, em cima da porta. Quando o anjo da morte passar essa noite, ele vai passar por cima do arraial, das casas do meu povo, e a casa que tiver o sangue marcado em cima da porta, o anjo vai passar e não vai matar o primogênito daquela casa. O povo judeu fez isso, os egípcios não, todos os filhos dos egípcios morreram e os filhos dos judeus não. Hoje, meus irmãos, quando o anjo da morte passa por cima de nós, ele vê o sangue de Cristo nos cobrindo. Então, aqui também foi sacrificado um animal. O povo de Israel não era inocente. Um inocente morreu no lugar de alguém culpado. O dia da expiação, em Levítico, nós vemos o sumo sacerdote matando os animais também pelos pecados da nação. E havia, então, todos esses animais que eram mortos, eles tinham um problema, que nenhum animal é equivalente ao homem. Vou repetir. Nenhum animal é equivalente ao homem. Nenhum animal é equivalente ao homem. Nos dias de hoje é importante dizer isso, né? Porque o pessoal gasta uma fortuna com cachorro, com gato, com coelho, com porco, com tudo quanto é bicho. Mas é ruim ter filho. Não gasta muito. Ter filho gasta muito. Aí tem um cachorro que ele gasta 5 mil por mês com o cachorro. Com todo tipo de penduricalhos e veterinário e psiquiatra. É que tem psicólogo para cachorro, vocês sabiam? Tem. Eu também não acreditei, mas aí diz que é verdade. Que eles passam também por crises, tipo assim, vai pagar boleto, né? Imagina, né? Enfim, nenhum animal é equivalente ao homem. Se o pecado foi cometido pela humanidade, então o representante, né, o substituto, precisava ser um homem. Hebreus fala que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então Jesus vem em carne para ser esse verdadeiro e definitivo substituto, né? O sacrifício perfeito, definitivo agora. Se Jesus não foi verdadeiramente homem, ele não poderia nos representar diante do Pai, ele não poderia obedecer no nosso lugar e muito menos morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Se Jesus fosse Deus apenas, ele não podia morrer. Deus não morre. Então ele precisava ser um homem. Resumindo, meus irmãos, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram apenas figuras, sombras, eles apontavam para aquele sacrifício perfeito que viria. Eles ensinavam que o pecado exige morte e que alguém inocente pode morrer no lugar do culpado, que Deus providenciou isso para nós. Deus providenciou um inocente. Muitas pessoas falam assim, por que Deus deixa acontecer coisas ruins a pessoas boas, a inocentes, né? Às vezes uma criança, né? Só existiu um inocente até hoje na Terra que morreu sem ter culpa de nada, que foi Jesus. Nenhum de nós é. Nenhum de nós é. Jesus veio como homem, porque somente um homem perfeito poderia substituir os pecadores humanos diante da justiça de Deus. Tudo no altar do Antigo Testamento apontava para a cruz de Cristo. O Verbo se fez carne, não apenas assumiu o corpo, mas se uniu à natureza humana em união pessoal para que pudéssemos contemplar a glória de Deus na face de um homem. Wayne Grudem diz que na encarnação, o eterno Filho de Deus assumiu a natureza humana integral, tornando-se plenamente Deus e plenamente homem, sem mistura ou divisão de naturezas, e ele fez isso para sempre. Eu acho isso brutal demais, meus irmãos. Porque quando a gente pensa no céu, quando tu pensa no céu, tu pensa num lugar espiritual ou um lugar físico? O que vocês acham? O céu é um lugar espiritual ou físico?
Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou em espírito ou era um corpo? Então, isso significa que tem um de nós lá no céu. Depois da ressurreição, Jesus saiu comer, foi jantar com os discípulos, comia. Mas ele não deixou, não aconteceu que nem aquele filme Deixados para Trás, ou que nem a gente aprendia que o Bruno faz isso, né? Ele falou, ele chega em casa, ele deixa a roupa dele, só a roupa em cima da cama, e a Kézia chega lá e vê a roupa, achou que ele foi arrebatado. E lá ficou, arrumado assim, que nem se ele tivesse caído, né? O tênis é inacreditável, né, Vitória? Mas esse nosso irmão, ele faz isso. Ele está num processo ainda de conversão, ele judia da esposa dele. Deixa lá o sapato, a calça e a camisa, assim. Ela chega em casa, pronto, fiquei, né? Jesus voltou. Faz também? Ó, deu ideia agora, deu ideia, já sabe. Mas Jesus não fez isso. Jesus subiu ao céu com o corpo que ele ressuscitou. É óbvio que era um corpo glorificado, mas era um corpo físico. Tomé disse, não, eu só acredito vendo. Então toca aqui, tá aqui os buracos dos pregos, tá aqui a cicatriz. Jesus teve um corpo para ser ferido, Jesus teve sangue para ser derramado, mãos para serem cravadas, um coração para sofrer. A essência do pecado, diz John Stott, a essência do pecado é o homem substituir Deus. E a essência da salvação é Deus substituir o homem. Toda vez, o pecado é isso. O pecado é nós querer ocupar o lugar de Deus. Nós querer ser senhor de alguma coisa, de alguma área da nossa vida, senhor de alguma coisa. E Deus, ele vem na nossa direção e se torna homem. Na cruz, Cristo tomou o nosso lugar. Toda a humanidade de Jesus, ela foi manifestada ali na cruz do Calvário, no seu viver. Nós vemos que Jesus foi gerado no ventre de uma adolescente, né? Muito provavelmente Maria era jovem ainda quando engravidou. Nós vemos Jesus crescendo em graça e sabedoria, quando pequeno ainda, como um garoto. Nós vemos Jesus como homem trabalhando, como um carpinteiro, ajudando seu pai. Nós vemos Jesus se alimentando, nós vemos Jesus sentindo cansaço físico, nós vemos Jesus tendo sede, nós vemos Jesus chorando na morte de Lázaro ou diante de Jerusalém. Isso mostra um Jesus que também sentia emoções. Nós vemos um Jesus com sentimentos, com reações humanas mesmo, né? De alguém que, de fato, assumiu a forma humana. Ele sofreu de verdade, ele morreu de verdade, ele ressuscitou de verdade para salvar pecadores reais como eu e você. Mas em quinto lugar, meus irmãos, Jesus veio como homem para ser o sumo sacerdote compassivo. Hebreus 4,15 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Como eu disse, Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço, chorou, foi rejeitado, sofreu tentações. Todas as tentações que eu e você passamos em todas as áreas da nossa vida, Jesus também foi. Jesus foi tentado na área sexual da vida dele. Jesus foi tentado em falar mal de alguém. Jesus foi tentado em roubar alguma coisa. Jesus foi tentado em mentir para os seus pais. Jesus foi tentado em todas as coisas. E a Bíblia diz que em todas elas ele passou sem pecado. Em nenhuma delas ele cedeu. Por isso que ele é o nosso representante hoje diante do Pai. Ele não é um salvador distante. O Spurgeon diz que é um doce conforto saber que Jesus foi tentado em todos os pontos como nós, porque ele sabe socorrer os que são tentados. Você nunca sofre sozinho, meu irmão. Cristo entende a sua dor e intercede por você com perfeita compaixão. Em sexto lugar, Jesus veio como homem para destruir a morte e nos dar a vida. João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida. Jesus assumiu a nossa humanidade para redimi-la completamente. A ressurreição prova que o pecado foi vencido.
A ressurreição prova que a morte foi derrotada, que o inferno perdeu o seu poder. Porque Jesus está vivo hoje, nós viveremos também. A encarnação não foi apenas para remover a culpa do pecado, mas para restaurar toda a criação em Cristo. Agora, meus irmãos, a morte não é mais o fim da nossa história. A morte não tem mais a última palavra. Para o cristão, o túmulo não é o fim. Existe esperança após o túmulo. O homem chamado Jesus garantiu a vida eterna para o seu povo. Nós estava falando com os irmãos antes. Essa semana nós perdemos um irmão, amigo nosso, que foi acometido, né, de câncer e durou poucos meses aí depois que descobriu o câncer. E nós ficamos muito tristes pela rapidez da doença, da morte, por saber que essa doença dura, pesada, né? Ela castiga de fato o corpo humano, por saber que ele deixou a esposa, deixou filhos, mas ao mesmo tempo, hoje, esse homem está com o Senhor. Então, nós oramos para que o Senhor curasse ele do câncer e agora eu creio que ele foi curado. Jesus não curou ele como nós queríamos que fosse. Nós queríamos que ele fosse curado e estivesse aqui com a sua família, com os seus amigos, estivesse bem agora. Jesus preferiu curá-lo diante dele, diante do Pai. Então ele está com o Senhor agora, curado, porque a morte não tem mais a última palavra. A morte só tem agora a força de pegar a gente pela mão e entregar-nos para o Senhor. Porque Cristo veio como homem e derrotou a morte e ressuscitou. Hoje o túmulo não é mais o fim da nossa caminhada. É o início de uma eternidade com o Senhor. A doutrina da encarnação, meus irmãos, o fato de o Filho de Deus se fazer carne e andar no nosso chão aqui, né? Pisar no nosso chão, não pode ser para nós apenas uma verdade teológica, aqui, um conhecimento para nós admirarmos. Nossa, olha a humilhação de Deus, né? A maior humilhação de Cristo não foi a cruz, e foi ele ter sido gerado, ele vir como homem, Deus se tornar homem. Tudo isso precisa transformar a maneira como eu vivo. Saber disso, saber que Deus se tornou carne, precisa transformar a maneira como eu vivo aqui. Quando nós entendemos que Jesus entrou no mundo, assumiu a nossa humanidade, viveu entre nós, isso precisa mudar a maneira como eu olho para Deus, a maneira como eu olho para o meu semelhante, para o meu próximo, e a maneira como eu olho para mim mesmo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu queria encerrar aqui citando alguns impactos e atitudes práticas que a encarnação de Jesus deve produzir na minha vida e na tua vida. Em primeiro lugar, a encarnação de Jesus, ela deve nos trazer um viver com humildade. Como eu falei antes, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que para nós termos o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo em forma de Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Pelo contrário, ele diz, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse deve ser a nossa atitude. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Tendo toda a glória celestial, ele escolheu se humilhar e vir como um de nós. Então a encarnação, meus irmãos, ela precisa destruir todo o nosso orgulho. O Rei do Universo desceu até esse mundo, até a nossa terra, lavou os pés dos seus discípulos. O Rei do Universo, ele se aproximava das pessoas mais humildes, ele servia, ele cansou de falar isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Isso deve destruir
qualquer sentimento de arrogância, de superioridade, de vaidade que há no nosso coração. Sirva sem precisar de reconhecimento. Seja humilde para pedir perdão. Você errou com teu marido, errou com a tua esposa, errou com os teus filhos. Peça perdão. Trate as pessoas com dignidade. Em segundo lugar, a encarnação de Jesus, ela deve nos levar a valorizar o corpo e a vida humana. Jesus assumiu um corpo humano verdadeiro. Isso mostra que o corpo não é algo desprezível. A encarnação ensina que a vida humana possui dignidade, porque Deus entrou nela. Cuide do seu corpo com responsabilidade. Honre a sexualidade que Deus te deu. Se você é homem, já dizia o grande profeta pós-moderno Falcão, homem é homem, menino é menino, macaco é macaco e viado é viado. Corte. Se Deus te fez homem, seja homem. Se Deus te fez mulher, seja mulher. Respeite a vida humana. Diga não ao assassinato de bebês no ventre da mãe. Em qualquer hipótese, em qualquer circunstância, nós não aceitamos, nós negamos. Terceiro lugar, aproxime-se de Deus com confiança. Jesus conhece a nossa dor por experiência. Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado em todas as coisas, por isso ele é poderoso para socorrer quando eu e você somos tentados. Cristo sabe o que é sentir fome, Cristo sabe o que é andar angustiado. Aliás, ele ficou tão angustiado que ele suou gotas de sangue. Cristo sabe o que é um dia inteiro de trabalho e chegar ao final do dia o seu corpo está esgotado, que você não consegue ficar de pé, que você precisa de descanso. Cristo sabe o que é o sofrimento. Cristo sabe o que é ser abandonado. Cristo sabe o que é ser rejeitado. Nós não seguimos um Salvador distante. Aproxime-se de Deus com confiança, sabendo que Ele entende o teu sofrimento. Ore com Ele, como fez o salmista ali no início. Ore com sinceridade para Ele. Leve as suas dores reais a Cristo. Busque a Deus nos momentos difíceis, ao invés de fugir dEle. E descanse na certeza de que Ele entende você no meio das suas fraquezas. Em quarto lugar, a encarnação de Jesus deve nos fazer amar as pessoas de forma prática. Deus não apenas disse que amava o mundo, disse que amava você. Ele veio até nós, Ele agiu. Jesus tocava os leprosos, Jesus comia com os pecadores, Ele andava com os rejeitados. Isso é diferente, irmãos, do que o Salmo 1 fala. Jesus comia com os pecadores, Jesus estava no meio dos pecadores, dos rejeitados, Ele tocava em leprosos, mas ao contrário do que muita gente faz, Jesus não assentava na roda dos escarnecedores, ele não seguia o conselho dos ímpios. Jesus estava no meio dessas pessoas, dos pecadores. Jesus estava no meio, talvez, dos zombadores, mas ele estava ali para confrontar o pecado, para trazer salvação, para mostrar a diferença. A encarnação nos ensina, então, que o amor não é apenas um sentimento. Eu não posso simplesmente dizer para minha esposa que eu a amo, eu preciso demonstrar isso por meio de atitudes. Em quinto lugar, a encarnação me leva a viver em santidade. Jesus veio como homem, mas sem pecado. Ele viveu em plena santidade aqui. Nele não há pecado, diz João na sua primeira carta. A encarnação não normaliza o pecado humano. Ela mostra a humanidade como Deus planejou que fosse. Jesus é aquilo que Deus planejou que eu e você fôssemos. Infelizmente, o pecado destruiu tudo. Em Jesus nós temos agora o homem perfeito, como devia ser. Foi assim que eu queria que vocês fossem. Em Cristo nós vemos como o homem devia ser se não fosse o pecado. Sendo assim, nós temos que lutar contra os pecados do nosso coração. Nós temos que lutar contra aquilo que nos afasta de Deus, que nos faz diferentes de Jesus. Nós temos que buscar a pureza nos nossos pensamentos. Não use a fraqueza humana como uma desculpa para viver longe de Deus. Em sexto lugar, a encarnação de Jesus me leva a ter esperança no sofrimento.
Jesus entrou no sofrimento humano e venceu. Ele chorou, foi traído, sofreu injustiça, sentiu dor física, morreu. Isso tudo significa que Deus não está indiferente à nossa dor. Por isso, persevere. Se você está vivendo momentos difíceis na tua vida, persevere. Saiba que o sofrimento não significa o abandono de Deus. O sofrimento não significa que Deus te abandonou. Confie que Jesus caminha com você. Tem esperança. Em sétimo lugar, a encarnação nos leva a adorar Jesus de maneira mais profunda. A encarnação revela o tamanho do amor de Deus por nós. A criação, o Criador entrou na criação. O Santo vestiu a nossa humanidade. O Rei nasceu numa manjedoura. Isso deve produzir em nós reverência. Isso deve produzir em nós gratidão. Isso deve produzir em nós adoração. Como que a gente faz isso, meus irmãos? Cultivando uma vida diária de devoção. Nós devemos fazer isso cultivando uma vida constante de leitura, de contemplação desse Cristo, por meio das Escrituras, por meio da sua obra criada. Viva para glorificar a Deus. Viva para glorificar aquele que se entregou por nós, para aquele que veio até nós. Em oitavo lugar, a encarnação de Jesus deve nos levar a viver em missão, proclamar o Evangelho. A encarnação é Deus vindo até nós por meio de Cristo. Nós temos Deus Pai enviando o Filho até nós, como um missionário vindo até nós. Cristo não ficou distante, Ele entrou no nosso mundo para buscar. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Verbo veio até nós. Agora, por que a gente não sai do nosso lugar e vai até os perdidos? Se o próprio Deus veio até nós, agora Ele está dizendo, assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. Vão e anunciem o Evangelho, compartilhem o Evangelho, tenha compaixão pelos perdidos. Quantas vezes você ora pedindo que Deus te dê mais amor pelos perdidos? Saia da acomodação espiritual, ore para que Deus te dê oportunidades de você pregar o Evangelho, de você compartilhar aquilo que Cristo fez na tua vida com outras pessoas. Viva como um representante de Cristo nesse mundo. A encarnação, meus irmãos, nos lembra que a missão começa com proximidade. Jesus entrou na nossa realidade para nos alcançar e nós não podemos mais viver de forma isolada, no nosso cantinho apenas. Recebemos a salvação, recebemos a redenção, recebemos o amor de Cristo. Nós não podemos guardar isso para nós. Nós precisamos repartir isso. A encarnação nos chama a ser humildes, a sermos compassivos, a sermos mais santos, mais confiantes de Deus, mais perseverantes no sofrimento, mais missionais e mais cheios de adoração. Bendito é o nome de Jesus. Para terminar, meus irmãos, a manjedoura aponta para a cruz. A cruz aponta para o túmulo vazio e o túmulo vazio aponta para a esperança eterna. Aquele bebezinho na manjedoura estava apontando para a cruz. Aquele homem pregado na cruz estava apontando agora para o túmulo vazio. Ele ressuscitaria. E o túmulo vazio aponta agora para uma esperança eterna que eu e você temos, porque Jesus se fez carne, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O homem chamado Jesus entrou na nossa história para nos levar de volta para Deus.